Vamos lá, com muita alegria, nós estamos aqui de volta pela TV Imaculada, essa TV cheia de informação, cheia de evangelização que quer trazer luz, que quer trazer esperança para você. Muito bem, eu sou o Padre Adriano, mais uma vez o nosso encontro marcado e quando a gente promete, nós cumprimos. Estou aqui mais uma vez aqui pela TV Imaculada, nesse programa que tenta trazer um pouco de luz, trazer um pouco de orientação na sua vida. E, de fato, quando nós falamos de Cristo, Cristo é conhecido como nosso Oriente, aquele que nos orienta, aquele que nos leva no caminho da vida. Ele é o bom pastor que nos conduz. Por isso que todas as nossas respostas são encontradas nele, que é a resposta para a nossa vida. Isso porque a gente quer caminhar o quê? A gente quer caminhar sobre a luz de Deus, a gente quer se plenificar, a gente quer ser pessoa que caminha para o céu, caminhamos juntos para o céu. E como vocês sabem, no primeiro bloco do nosso programa, nós iniciamos com a leitura de um texto. Semana passada, eu não sei se vocês se recordam, quem de vocês estava assistindo o programa, aliás, agradeço sempre muito pela audiência de vocês, às vezes eu encontro algumas pessoas, tem amigos que de vez em quando mandam fotos, né, porque vocês sabem que o programa às vezes é reprisado também, e nós queremos, nesse sentido, agradecer muito a presença, né, vocês estarem juntos com a gente. No programa passado, nós tratamos um tema sempre falando do documento Gaudium et Spes, Alegrias e Esperanças do Concílio Vaticano II, estamos falando da dignidade da pessoa humana. Esse é o temão, né? É o tema geral deste, aspas, capítulo do documento. Mas nós falamos sobre o tema da liberdade, a liberdade como um sinal diferenciado daquilo que é a pessoa humana. A pessoa humana é livre. E é interessante que o documento falava, inclusive, que a liberdade é um dos sinais mais evidentes do nosso ser feitos à imagem e semelhança de Deus. É óbvio que pelo pecado, essa liberdade, ela tende, infelizmente, não mais para a construção do próprio ser, mas, por vezes, para a sua destruição. Então, esse caminho, vida e morte, permanece existindo na nossa vida, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então esta é a liberdade que nos plenifica, que nos faz mais plenos, que nos faz mais pessoas humanas que caminham para Deus. Então hoje nós vamos tratar um outro tema muito importante também dentro do documento, que nós vamos falar sobre a imortalidade e o enigma da morte. A questão da morte é um tema que nos intriga muito, podemos falar do mistério da morte. Então, não vou fazer uma introdução, mas é importante que vocês tenham contato agora com a leitura desse texto e eu vou voltar logo em seguida para a gente continuar nossa reflexão juntos, ok? Então, vamos para a leitura. Boa leitura para vocês. A dignidade da pessoa humana, a imortalidade e o enigma da morte. É em face da morte que o enigma da condição humana mais se adensa. Não é só a dor e a progressiva dissolução do corpo que atormentam o homem, mas também, e ainda mais, o temor de que tudo acabe para sempre. Mas a intuição do próprio coração fala-o acertar quando o leva a aborrecer e a recusar a ruína total e o desaparecimento definitivo da sua pessoa. O germe da eternidade que nele existe, irredutível à pura matéria, insurge-se contra a morte. Todas as tentativas da técnica, por muito úteis que sejam, não conseguem acalmar a ansiedade do homem. O prolongamento da longevidade biológica não pode satisfazer aquele desejo de uma vida ulterior, invencivelmente radicado no seu coração. Enquanto diante da morte qualquer imaginação se revela impotente, a Igreja, ensinada pela revelação divina, afirma que o homem foi criado por Deus para um fim feliz, para além dos limites da miséria terrena. A fé cristã ensina que a própria morte corporal, de que o homem seria isento, se não tivesse pecado, acabará por ser vencida, quando o homem for pelo onipotente e misericordioso Salvador restituído à salvação que por sua culpa perdera. Com efeito, Deus chamou e chama o homem a unir-se a Ele com todo o seu ser na perpétua comunhão da incorruptível vida divina.
Esta vitória alcançou a Cristo ressuscitado, libertando o homem da morte com a própria morte. Portanto, a fé, que se apresenta à reflexão do homem, apoiada em sólidos argumentos, dá uma resposta à sua ansiedade acerca do seu destino futuro e, ao mesmo tempo, oferece a possibilidade de comunicar em Cristo com os irmãos queridos que a morte já levou, fazendo esperar que eles alcançaram a verdadeira vida junto de Deus. Gaudium et Spes. Que nós acabamos de ter contato, se esclarece que vários enigmas acompanham a vida humana, é verdade. Nós temos muitas perguntas. Eu falo que quando nós nos colocarmos diante de Deus um dia, no face a face, nós teremos ali sim a elucidação completa, integral de toda a nossa vida e a compreensão de tudo aquilo que acontece na nossa vida. Porque eu penso que eu e você temos ainda muitas perguntas, né? Eu digo brincando que eu tenho muitas perguntas a fazer a Deus e nesse sentido, estas perguntas demonstram a complexidade da vida e por vezes respostas fáceis nem sempre são aquelas mais justas. Agora, diante do enigma da morte, essa complexidade chega a um nível máximo. Primeiro, pelo medo. Todos nós temos medo no sentido de entender a compreensão da morte como o fim de tudo. Como se aquela pedra fria de mármore, aquela pedra fria que se é colocada sobre nossos corpos já mortos, né, nossos restos mortais, fosse a última palavra. Então o homem, diante do enigma da morte, de fato é um enigma nesse sentido que eu traduzi a palavra mistério, se vê assombrado pelo medo de ter que acabar para sempre. Nessa dimensão do medo, não consegue o ser humano também calar dentro de si o desejo de eternidade, o desejo da imortalidade. O ser humano quase que não se conforma com esta dimensão da morte como uma consequência final e o fim de tudo. E o texto também é muito feliz ao dizer que a própria técnica, nós vemos por várias vezes os cientistas tentando adiar a morte, ou até mesmo muitas pesquisas que estão tentando, não sei, ressuscitar pessoas. Então, a questão da morte intriga inclusive a própria ciência. De qualquer modo, os avanços tecnológicos não acalmam no coração humano a pergunta pela eternidade, a pergunta por uma vida sem fim, por uma vida em plenitude. É aquilo que nós chamamos na nossa teologia de paraíso, é aquilo que nós chamamos de vida eterna, porque bem sabemos que esta vida eterna é uma vida em Deus, porque a vida neste mundo é condenada a este fim que é o passar pela morte. Então o tema da morte nos angustia, mas nos coloca também diante da grande questão que como o cristianismo responde diante disso. Se o ser humano tem no coração essa sede do infinito, né? O texto fala aqui, eu acho muito bonito, o germe da eternidade, significa que esse anseio encontra uma resposta. Onde é que nós cristãos acreditamos que existe uma saída para o sepulcro? Naquele que esteve no sepulcro. E o texto fala, inclusive, desse Cristo que venceu a morte com a própria morte. É interessante que o veneno da morte, porque pela perspectiva bíblica, a morte é causada pelo pecado do homem. Essa é a perspectiva bíblica, porque nós podíamos nos colocar agora, qual que é a origem da morte? Fazia parte do plano de Deus inicialmente? O texto já acena que o sonho de Deus era outro. Olha só, o sonho de Deus, que o homem foi criado para um fim feliz. Então surge a questão, se o homem não tivesse pecado, nós teríamos essa morte corporal como essa experiência de completa dissolução da materialidade do nosso corpo? Então é uma questão que nos é colocada. E neste sentido, nós podemos dizer que a morte foi algo que apareceu na história da humanidade, não pelo projeto de Deus. Nós temos que deixar Deus de lado. Mas essa morte aparece por consequência do pecado humano, pela escolha, como consequência dessa realidade que desconstruiu o projeto de Deus a partir da escolha humana feita na história. Por isso que Deus não é causa disso. E o Cristo ressuscitado para nós, como nós proclamamos naquela noite santa, que nós começamos no escuro,
O que é aquele escuro da vigília pascal? Aquilo é símbolo de todas as nossas dores e sofrimentos, e o sofrimento maior, que é a própria morte, o fim, a dissolução de todas as nossas esperanças e os nossos sonhos. Então, naquela noite, aquele fogo que é abençoado já é sinal do Cristo que é a luz, porque é aquele fogo novo que acende o círio pascal que toda a comunidade entra em procissão. Isso significa que Cristo é esse círio pascal. Cristo ressuscitado é esta nossa esperança. E nós temos na esperança cristã a certeza, inclusive, de que aqueles nossos entes queridos, inclusive fala no final do texto de hoje, que nós podemos continuar a comunicação com os nossos entes queridos. Por quê? Porque pela comunhão dos santos que nós professamos no creio, existe uma ponte entre o céu e a terra. Eu vou tentar até ser fiel ao texto, né, que diz que, ao mesmo tempo, Deus, o nosso destino futuro em Deus, nos permite a possibilidade, né, de comunicar em Cristo com os irmãos e irmãs queridos que a morte já levou. Então existe uma comunicação entre nós que estamos na dimensão peregrinante e aqueles que se encontram na dimensão da fé no face a face, na dimensão de Deus, da comunhão plena com Deus. De modo que a gente pode dizer que eles nos aguardam, eles nos esperam. Então, nessa dimensão da nossa fé, nós acreditamos que eles alcançaram a verdadeira vida. E o nosso caminho de peregrinos rumo ao céu é exatamente não caminharmos para o fim, mas caminharmos para uma plenitude que o amor de Deus, que a sua graça nos preparou. Em Cristo ressuscitado, todos nós vamos ressuscitar. Então a ressurreição de Cristo é o fundamento da ressurreição do cristão e é a fonte da nossa esperança. Então eu falo para as pessoas, olha, não deixa de se comunicar com o sentimento, com o coração, sobretudo no momento de oração, com aquelas pessoas que você amava, que ama, né? Não vamos usar o verbo no passado, aquelas pessoas que você ama e que partiram. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que nós católicos, nós cristãos, podemos não invocar, nesse sentido, evocar os mortos, mas nós podemos invocá-los. Mas padre, que estranho, uai, mas o que você faz? O santo, quem é o santo e a santa? O santo e a santa só pode ser considerado santo e santa depois de um tempo que morreu, que faleceu. Não são pessoas que estão diante de Deus, você não fala com Santa Teresinha, você não fala, não sei, com Padre Pio, vocês não falam com São Maximiliano na oração, nós podemos. Nós podemos falar com ele, porque é uma coisa que a gente não levou a sério na nossa catequese. Aliás, infelizmente, a gente não levou muita coisa a sério na nossa catequese. Mas quando o creio fala, creio na comunhão dos santos. A grande maioria do nosso povo não sabe o que significa. Existe uma infinidade de verdades da nossa fé que ali estão condensadas nessas duas simples palavras. Creio na comunhão dos santos. Quando a gente fala assim, que o amor é mais forte do que a morte, não é simplesmente uma frase retórica, é uma verdade. A morte não separa, né? Não destrói essa ponte que existe entre o céu e a terra. É óbvio que no respeito a todos os irmãos de doutrina espírita, pelos quais nós temos muito respeito, né? Nós temos que dizer que aqui a nossa doutrina ela se distingue nesse ponto. Exatamente porque nós acreditamos nessa comunicação entre o céu e a terra, mas não nos mesmos moldes, né, que apresenta a doutrina espírita nesse sentido. Como eu falei para vocês, uma coisa é invocar, outra coisa é evocar. Né? Nós não podemos evocar os mortos, mas nós podemos invocá-los num diálogo de comunhão. Por quê? Porque existe uma ponte entre o céu e a terra. Acho muito oportuno um texto desse, a gente falar de morte, poxa vida, mas vivendo um tempo difícil desse, exatamente, nós não podemos fugir dos problemas. Nós não podemos fugir do tema da morte, porque nós vivemos numa sociedade que cada vez mais obscurece, cada vez mais a morte, nós afastamos a morte do nosso cotidiano, da nossa vida, quase que para tentar dar a nós a sensação de uma existência imortal. Mas não é verdade. Basta a gente olhar no espelho todo dia. Nós sabemos que o espelho é muito sincero conosco, né? Então, por mais que nós utilizemos os filtros que nós temos hoje, os inúmeros recursos, a gente não pode esquecer, porque chega uma hora que a gente se coloca diante do espelho como nós somos. E aí a gente vai ver que o tempo está cobrando seu tempo e essa taxa a gente está tendo que pagar. Então não adianta fingir que a morte não existe, que a dor não existe, que o sofrimento não existe. Mas é óbvio que a perspectiva cristã não é uma perspectiva de quem cai no desespero, porque a falta de esperança é um pecado. Nós sofremos
nós partilhamos das dores do mundo, nós partilhamos das angústias dos homens, mas a nossa esperança está naquele que venceu. Então, por isso que a vitória nossa não é baseada em conquistas nossas, mas essa vitória é baseada naquele que por nós venceu. E Cristo Jesus, que desceu à mansão dos mortos, significa o quê? Morreu. Fez a experiência da morte, mas ele foi para a morte com aquela característica que é própria da sua identidade, natureza humana e natureza divina, né? Então significa que essa natureza divina de Jesus, por um lado, Jesus ressuscita, porque também é Deus. Por outro lado, a Sagrada Escritura diz que o Pai o ressuscita. Porque se o Pai não respondeu ao Filho evitando a morte, o Pai respondeu ao Filho ressuscitando-o. Então, esta é a nossa resposta diante do enigma da morte. Assim como respondeu ao Filho ressuscitando-o, reintroduzindo-o numa vida plena, assim o Senhor, nosso Deus, nos responderá também, oferecendo-nos aquela vida plena que seu amor preparou. Foi para isso que Deus veio a esse mundo, para reconstruir a estrada para o céu, a estrada para esta vida em plenitude. Muito bem, me avisaram aqui que nós já encerramos esse bloco. Queremos agora ir para o nosso intervalo, a gente precisa também respirar um pouquinho. E vocês não saiam daí, porque nós já vamos voltar e tem pergunta muito interessante. Acho que eu vou dar até uma palhinha aqui para vocês. A pergunta do próximo bloco é a pergunta sobre a tatuagem. Já está adiantado aí. Vamos ver o que o padre vai responder? Aguarde, já voltamos. De volta, segundo bloco, programa Respostas, que alegria que você perseverou. Se você chegou agora, nós estávamos refletindo no bloco anterior sobre a questão da morte, o enigma da morte. É um tema bastante complexo e que na perspectiva cristã nos chama a esperança. A esperança, justamente, que brota de Jesus ressuscitado, vencedor da morte. Então a gente falou um pouco sobre isso. Mas eu já avisei no finalzinho do bloco anterior que nós temos uma pergunta sobre tatuagem. E é interessante porque essa pergunta ela apareceu lá no início, né? O padre ainda era bastante inseguro no programa porque eu estava começando, né? Claro que a gente está aprendendo sempre, mas essa pergunta apareceu lá no início do programa e agora ela voltou, a pergunta sobre tatuagem. Muito bem, vamos trabalhar? Essa é uma pergunta do Carlos, o Carlos lá do Otávio Pécora. Otávio Pécora é um bairro que eu conheço muito porque na época que eu era seminarista, eu fiz pastoral por um período ali na Nossa Senhora da Glória, que passava necessariamente pelo Otávio Pécora. A gente ia a pé para pastoral naquele período, então eu me lembro bem disso. Então, saudação carinhosa para todo o pessoal do Otávio Pécora. É, por sinal, um bairro que se desenvolveu muito. Pergunta do Carlos. É errado fazer tatuagens? Sou jovem e tenho algumas. Fico muito chateado quando na igreja as pessoas ficam falando que serei condenado. Minhas tatuagens têm um significado especial para mim. Carlos, primeira coisa que eu vou te dizer é: as pessoas que estão te condenando pela tatuagem, elas estão cometendo pecado. Por quê? Porque esse tipo de julgamento, ele é muito pernicioso para a fé da pessoa, né? Nós temos que tomar muito cuidado com esses julgamentos, porque eles não são capazes de dar um retrato daquilo que a pessoa é. Você julgar uma pessoa por uma tatuagem é muito pouco, né, para você julgar uma pessoa. E de fato eu já vou começar dizendo que eu conheci pessoas, né, bastante preconceituosas com relação a pessoas com tatuagens, né? Gente com tatuagem. E uma dessas pessoas, nesses tempos, ela colocou que apareceu na família dela uma pessoa que começou a namorar o próprio filho com uma tatuagem. E a mãe ficou toda preocupada. Isso é tipo assim, pela tatuagem, começou a dizer para o filho que essa não seria uma boa candidata para o seu filho. O que aconteceu? Passou o tempo e essa pessoa me contou, essa mãe me contou, muito arrependida, que essa jovem, essa pessoa tatuada, foi uma das melhores pessoas que ela conheceu na vida. Ela fala que é uma das noras preferidas.
Por que eu estou colocando isso no começo? Eu não comecei ainda a sua resposta. Eu estou dizendo que o julgamento, você julgar uma pessoa por uma tatuagem, é algo muito pequeno. Você não tem elementos para você dizer. Porque existem pessoas, né, que estão muito para além dessa dimensão. Mas vamos lá. Vamos trabalhar a cabeça de pessoas que têm abertura para pensar sobre isso, Carlos. Porque provavelmente, Carlos, eu vou agradar metade do povo e vou desagradar a outra metade. Mas eu não me preocupo muito com isso, não, né? As cacetadas fazem parte da vida. Por quê? Eu acho que nesse tema, Carlos, o que está precisando é equilíbrio. É equilíbrio. Nós vivemos um tempo de muito fundamentalismo religioso, um tempo de fideísmo, um tempo de leituras radicais e fundamentalistas da Sagrada Escritura, né? Sobretudo na vertente do neopentecostalismo, nas vertentes também dentro do universo católico, né? Então tem muita gente, Carlos, procurando chifre na cabeça de cavalo, né? Porque tem gente que não faz uma outra coisa na vida, né? Vive com a antena ligada, o quê? Para procurar pecados, né? É o tipo de pessoa que tem uma visão bastante negativa da vida. É como aquela pessoa, aquela senhora que todo dia observava pela sua janela as roupas, quando a vizinha estendia as roupas no varal. O que ela percebia? Mas essa mulher lava essa roupa e a roupa está toda suja, está toda encardida. E aí, com o tempo, ela descobriu que o sujo era a janela dela, né? A janela de vidro dela, que fazia aparecer a roupa do outro lado como roupa suja. Então, primeira coisa, tem muito sujo falando de mal lavado nas nossas comunidades. Ah? Lembra a primeira coisa, que você não liga para esses julgamentos, porque Nosso Senhor falou assim, que quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Então, quem podia te julgar, te amou, te aceitou, né? Te acolheu. Então, vamos tomar muito cuidado, tá? Julgamento, normalmente, não é recurso para cristão autêntico, né? E pseudo-cristianismo está cheio dentro das nossas comunidades, infelizmente. Então, a primeira coisa que eu quero convidar você é um equilíbrio. É um equilíbrio. Né? O equilíbrio. Vamos primeiro para a Sagrada Escritura. Vamos pegar o texto, que é muito utilizado do Levítico capítulo 19, versículo 28. Nesse versículo, é 27 ou 28, pode-se verificar isso. Nesse versículo, nesse capítulo 29, o contexto o povo está saindo do Egito, tem toda essa questão da preocupação. Os hebreus viram que os egípcios tinham estas características, herdadas sobretudo do Oriente, porque o Oriente tinha muito costume das tatuagens. Atenção, as tatuagens eram como? Normalmente tatuagem de uma divindade, porque eram povos pagãos, ou tatuagem de mortos, né? Uma espécie de culto aos antepassados. Então, nesse sentido, as tatuagens de pessoas falecidas que eram assim cultuadas. Vejam que, objetivamente, da Sagrada Escritura, nós não podemos tirar uma condenação explícita da tatuagem. Não. Porque contextualizando ali, a questão que está presente ali não é a tatuagem em si, mas o motivo. Porque é ali colocada a questão da tatuagem para o povo hebreu. Porque para que eles não reproduzam essas imagens, porque são imagens de divindades. Então o texto deixa uma coisa clara. Qual é o motivo, qual é o tema da sua tatuagem é o problema. Mas não fala de uma condenação da tatuagem em si. Tá? Esse é o primeiro ponto. Tatuar uma divindade, eu estou falando de um culto a um deus pagão. Claro que cultuar um deus pagão para Israel, que tinha um Deus único, é óbvio que seria uma obra condenada. Então a grande questão é no bom senso das escolhas, né? Por um lado, a questão estética também que vai contar, né? Você ter bom senso para você colocar para as escolhas, quais são os temas das tatuagens que você faz, né? Então esses temas, eles são importantes. Por quê? Porque é aqui onde eu vou dizer, né, o que eu estou expressando. Mas a maioria das pessoas condena a tatuagem em si, né? Por exemplo, tem gente que coloca a tatuagem à cruz, e o Padre Reginaldo, eu estava ouvindo o Padre Reginaldo esses dias, Manzotti, falando
que ele foi lá no Egito, né? E ele viu que os cristãos coptas, cristãos, católicos cristãos, né? Eles têm uma cruz aqui, ó, bem no pulso, né? Eles fazem uma cruz aqui, bem no pulso, né? Então a gente precisa o quê? Ter o bom senso para entender, né, o porquê alguém faz uma tatuagem. E o equilíbrio se encontra quando nós não fazemos julgamento pela tatuagem em si. Por exemplo, tem pessoas que fazem frases bíblicas. Aliás, o jovem que fez a pergunta para o padre Reginaldo Manzotti tinha, inclusive, tatuado uma frase da música dele, que o padre Reginaldo Manzotti lembra que é uma tatuagem, é uma frase bíblica, né? O meu Deus é o Deus do impossível. Então, existem inúmeras pessoas que, inclusive, de maneira muito singela, muito delicada, né, esteticamente falando, tatuam essas imagens ou passagens bíblicas. É óbvio que você tatuar algo que demonstre, digamos, uma escolha ou um tema contrário à fé. Padre, o que o senhor chama de tema contrário à fé? Poxa vida, você vai lá e tatua, né, um diabo, né? Alguma coisa desse gênero, uma cruz de cabeça para baixo. Aqui você precisa entender que a questão que envolve não é a tatuagem em si, mas exatamente o motivo pelo qual você está tatuando o seu corpo. E nesse sentido é preciso bom senso, porque se o tema está em contradição com algum princípio da nossa fé, esse realmente aparece um problema. Paulo diz também uma frase que nos ajuda: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Né? Então, nesse sentido, a gente precisa ter alguns critérios, porque você sabe, já do ponto de vista humano, é algo que é muito difícil de tirar, inclusive tem técnicas para tirar, mas é muito doloroso. Então você imagina como é que você vai marcar no seu corpo algo que é muito transitório. Isso significa o quê? Que você vai pagar um preço alto por uma decisão circunstancial. Então não faça pela emoção, você já fez, né? E você diz que tem um significado muito especial para você. Então, tem gente, por exemplo, que tatua a assinatura de uma pessoa cara que foi, né? Alguém que já foi, alguém que já deixou esse mundo. Coração. Me desculpem. Uma borboleta, uma flor, né? Nesse sentido, a gente precisa ver que essas tatuagens, elas são exaltação o quê? Da criação de Deus. O que é uma flor? O que é uma borboleta? É uma criatura divina, né? Então, muito bom senso. Agora, você condenar a tatuagem em si, né? Isso é muito perigoso. Agora, é óbvio que na nossa sociedade, de onde vem essa condenação da tatuagem? Por quê? Porque pelos meios televisivos a gente conhece que boa parte, por exemplo, das pessoas encarceradas, né, apresentam por vezes tatuagem, enfim. O que a gente fez? A gente fez uma associação indevida. A gente associou a tatuagem a comportamento errado. Então, esta é uma visão absolutamente equivocada, porque se nós fôssemos condicionar a ação do mal à tatuagem de uma pessoa, seria de um nível de imbecilidade muito grande. É crer que uma tatuagem muda o meu caráter. O problema não é a tatuagem, o problema é o caráter. E isso, meu caro, com tatuagem ou sem tatuagem, não tem nada a ver com a questão da tatuagem. Então, a gente precisa ter muito critério e muito cuidado. E eu digo sempre uma coisa. Eu já procurei ver a opinião de alguns padres na internet. Gente, a gente ouve tudo e o contrário de tudo. Daqueles mais radicais àqueles do tudo pode. Então, Nossa Senhora do Equilíbrio é uma santa que a gente tem que evocar sempre. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Isso significa o quê? Nem condenar a pessoa ao inferno, nem colocar a pessoa no paraíso. O que a gente faz? Vai lá, põe no purgatório e começa a fazer algumas análises, né? Nesse sentido, eu estou dizendo critérios de discernimento para a escolha. O que eu digo para quem não fez? Pense muito bem, reflita muito bem, né? É necessário? Qual o título? Qual o tema? Né? Eu, por exemplo, teve uma fase que eu estava muito fixado em fazer, mas minha mãe é bastante contra essa questão de tatuagem, mas teve uma época que eu queria colocar em latim Deus caritas est, bem pequenininho, né, num lugar bem discreto, que quer dizer Deus é amor, né?
Então, eu sei que talvez para as pessoas, talvez para um padre, né? É porque as pessoas estão sempre querendo mandar na nossa vida, né? Não cuidam do próprio rabo, né? Mas do padre tem que cuidar. Então, nesse sentido, a gente... Aí, desculpa se foi palavrão, né? Aí eles vão colocar aí por causa do horário, né? Mas é isso, gente. As pessoas preocupadas com isso, eu fico perguntando, não tem nada que fazer da vida? Vai lavar a louça, né? Não tem prato lá na pia? Olha, o padre está até trocando. É isso, a gente tem que tomar muito cuidado com o bom senso, porque esses julgamentos são muito terríveis. E eu queria terminar, Carlos, dizer uma coisa assim para você. Uma coisa importante. Quando Jesus disse para os fariseus, que eram as pessoas mais rígidas da época, muito cuidado que as prostitutas e os cobradores de impostos vão preceder vocês no céu. A gente nunca pensou isso, mas pessoas muito rígidas foram cobradas por Jesus. Foram cobradas. Por quê? Porque se elas usam aquele critério, ninguém passa. Tem critério de pessoas, Carlos, que ninguém vai entrar no céu, o céu deles. No céu deles ninguém vai entrar. Tem algumas pregações que eu escuto e falo, meu Deus do céu, não vou passar nem pelo purgatório, já estou no inferno. Por quê? São pregações muito rígidas. Mas, gente, eu digo uma coisa, todas as pessoas muito rígidas que eu encontrei na minha vida, o tempo mostrou a verdade, não demorou muito, não. Não demorou muito. Então, qualquer pregação que você ouve muito rígida, também agora, cada um faz do jeito que quer. Não se trata disso. O cristão tem uma norma, o cristão tem uma ética associada ao seu comportamento. Então, é importante que você pergunte. E eu não disse que a tatuagem em si é pecado, mas eu disse que pode ser. Você tatua lá, eu não sei, alguma coisa que é contraditório, por exemplo, com a nossa fé, com a nossa moral cristã. Então, ninguém está falando aqui que nós não temos uma orientação na nossa vida de fé. A gente tem. Por que nós temos um programa Resposta? Não é porque a gente dá fórmula de bolo, mas a gente quer ajudar com os conhecimentos que a gente tem e que pode aprender ainda muito mais. Para quê? Para ajudar você a fazer discernimento. Por quê? Porque você escolheu o caminho da vida. Você escolheu o caminho da luz. Você é filho e filha da luz. A gente disse no dia do nosso batismo. Então, o padre disse naquele dia, caminha como filha da luz. Caminha como filho da luz. Então, nesse sentido, as perguntas são oportunas, mas a condenação em si, simplesmente por uma pessoa usar tatuagem, é pecado de quem está julgando, não é pecado de quem fez a tatuagem. Então, vamos tomar cuidado com essa história de ficar pensando frases bíblicas para atacar os outros. E eu estou falando, Carlos, no céu, o céu de algumas pessoas vai estar vazio, porque os critérios deles são tão rígidos que ninguém vai chegar lá. Então, o céu é de Deus, então Deus escolhe quem vai participar do banquete do reino. Quero estar lá também, então nesse sentido, vamos tomar cuidado com rigorismo e laxismo. O não pode nada, o pode tudo. Vamos encontrar um caminho que nos oriente no caminho da vida. Carlos, obrigado pela sua pergunta. Eu espero ter trazido um pouco de luz. Continua tranquilo aí com as suas tatuagens, meu irmão. Fica firme e forte. Tem coisa muito mais importante para você se preocupar, tá certo? Grande abraço, Carlos. Fica com Deus. E com a pergunta do Carlos, nós chegamos ao final desse bloco. Mas não saia daí, porque ainda tem um terceiro bloco. E já já a gente volta. De volta para o terceiro e último bloco. Nosso programa de hoje está quente, está agitado. Depois do segundo bloco da questão da tatuagem, agora nós vamos para uma pergunta que vai fazer ponte com uma questão do programa passado. A gente até estava fazendo aqui durante o intervalo uma pequena retrospectiva daquela pergunta que foi feita. Deixa eu já trazer presente para vocês. No programa passado, perguntaram assim, um de vocês nos perguntou sobre o vibrar pela morte de um criminoso, uma pessoa que cometeu crimes,
uma pessoa que fez maldade, é correto do ponto de vista cristão comemorar a morte de alguém? Então, naquele episódio ali, eu digo que essa pergunta de hoje tem a ponte com aquele tema, porque ali eu falei de diversos assuntos, mas faltou um elemento que vai estar presente na pergunta de hoje. A pergunta de hoje é anônima, a pergunta. Anônimo é quando a gente sabe, às vezes eu encontro alguma pessoa que me passa, eu não tenho como anotar, e a gente chega no programa e fala, olha, uma pessoa me pediu para trazer essa pergunta. E às vezes a própria pessoa diz que não quer que coloque o nome, tá? Por isso que às vezes a gente coloca anônimo, tá bom? Então vamos lá. A pergunta, padre, matar em legítima defesa é pecado? Então, por que tem uma ponte? Por quê? Quando o Papa Francisco tirou do catecismo a pena de morte, a possibilidade moral da aceitabilidade da pena de morte, foi por um motivo que eu falei. Qual é a ação do poder público, da segurança pública? É a ação primeira de preservar a vida, esse é o princípio. Preservar a vida significa, em todos os âmbitos, é claro que nós estamos falando aqui, sobretudo da vida do inocente, preservar a vida de quem está com a vida colocada em risco pela mau uso da liberdade de uma outra pessoa. Então, a primeira ação da segurança pública é parar o agressor. Parar quem está agredindo. Parar quem está sendo violento. Esta é a primeira ação. Aliás, eu fiquei muito contente agora quando tornaram mais grave e me parece que vai ter uma campanha contra a violência doméstica, né, contra as mulheres. Parece que vamos encontrar outros modos, inclusive, da mulher conseguir avisar para que evite-se o feminicídio, né, assim chamado. Quando a causa, o motivo, envolve também a questão de gênero. Porque estamos diante da fragilidade de uma pessoa. Então, as condições de defesa dessa pessoa são menores. Então, é óbvio que o princípio do salvar a vida continua presente na vida das polícias. Infelizmente, nós, por uma ideologia, nós estamos invertendo isso, de modo que a gente fica feliz quando a polícia mata 10, 15, mas o objetivo da polícia não é matar. Uma polícia é eficiente não quando mata. Uma polícia é eficiente quando pune, quando evita que o mal seja feito, né? Quando pune. E nesse sentido, quais são as punições que a nossa sociedade tem? Aí eu volto por que o Papa disse que a pena de morte não é mais aceitável do ponto de vista cristão. Porque a sociedade tem como encarcerar o malvado, a pessoa má, a pessoa que não pode viver em sociedade. Então hoje nós temos instrumentos capazes, o quê? De segurar numa prisão uma pessoa que ofereça risco à sociedade. Ponto. Agora, a polícia não tem os mesmos critérios e princípios do bandido, da pessoa que comete crimes. Não tem. Os princípios são outros. Mas, muitas vezes, nós estamos confundindo na nossa sociedade o dever da justiça com justicialismo. Então, essa comemoração da morte, do ponto de vista do justicialismo, é assim, é o povo que provavelmente juntava em torno das fogueiras quando se queimavam as bruxas. É o povo que esteve lá quando Jesus passou com a cruz e gritando, quero ver sangue, quero ver sangue. Tem gente que vibra com a morte. Tem gente que vibra com a dor do outro. Isso é doença, além de maldade. Então tem muito cristão doente. Tem muito cristão doente, que está achando que é cristão, mas está agindo como pessoa do mundo. Está pensando como gente do mundo. Por causa de ideologias, de A, de B, de C, de Z. Em primeiro lugar, a fé. É a fé que deve me levar a fazer, inclusive, minhas escolhas políticas. Eu não vou escolher um político que de repente, né, vai defender coisas que são incompatíveis com a nossa fé. Então, você está vendo? A fé vem primeiro como critério. Aí, a gente precisa tomar muito cuidado com essa sociedade de programas como Alerta, né? Que parece que fica todo mundo ali esperando a polícia matar um bandido. Tá?
Eu falo que é um fracasso. Eu falo. E falo para quem quiser. Se tem uma coisa que eu respeito nessa sociedade é o trabalho das polícias. Eu acho que as polícias tinham que ganhar muito mais. Porque já é um trabalho que se sabe. Eu tenho um primo policial, que por sinal é um excelente policial. E a grande maioria das nossas corporações. Uma coisa eu acho que precisava nas corporações das polícias. Rever a formação. A humanização das polícias. É urgente. Mas a gente sabe que um policial, gente, é alguém que sai de casa, deixa o filhinho, deixa a esposa, e a gente não tem certeza se volta. É uma profissão, missão, que inclui o risco. Então esse pessoal tem que ser muito valorizado. Esse pessoal tem que ganhar muito mais. Então eu sou um defensor de fazer justiça com a polícia, tá? Porque é uma profissão que inclui o risco da morte. Gente, a possibilidade de morrer um policial do que morrer um professor é muito maior, né? É uma profissão que inclui risco. Então esse pessoal tem que ser muito melhor remunerado. Agora, você transformar polícia, tá, em sanguinários, e que, para mim, eu falo com sinceridade para vocês. Teve uma morte, tá, que podia ser evitada. Atenção, agora vem a pergunta de hoje. Se teve uma morte que podia ser evitada, tá? Isso é um ganho. Por quê? Porque a polícia não é feita para matar, a polícia é feita para preservar a vida, tá? E se existe um sistema de punição no Brasil, esse sistema fala da prisão, não se fala da pena de morte. Nosso país não tem pena de morte, gente. Eu sei que tem alguns de vocês que são, eu falo que são igual vampiro, igual morcego, né? Quer ver sangue, né? Mas não tem. Ah, vocês querem defender, querem levar para o Congresso? Direito, pelo amor de Deus. Como eu tenho direito de falar, vocês também têm, pelo amor de Deus, né? Mas então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. E aqui vem quando a morte não é possível de ser evitada, é a legítima defesa. E por vezes, vou dizer, não se assusta, por vezes, inclusive, a morte é necessária, a morte do agressor. Por quê? Ou ele ou a vítima. Não resta aqui. Por quê? Quando é que você chega à conclusão, depois do processo de investigação policial? Porque você sabe que as polícias têm um próprio tribunal de investigação, né? Quando se trata de legítima defesa, ninguém pode ser punido. Por quê? Ou ele ou eu. Agora, como é que nós falamos, quando é que nós chegamos à legítima defesa? Legítima defesa não é direito de matar. A legítima defesa não procura, em primeiro lugar, a morte do outro, procura a defesa de si, ainda que como consequência radical signifique a morte do outro. Mas não é a morte que você está procurando. Você está procurando a sua defesa. Então, um dos princípios que a gente tem que respeitar para falar que aconteceu a legítima defesa. Proporcionalidade. O nível de agressão, o nível de defesa. Você vai me matar. O nível de agressão é o máximo. O nível da minha defesa, infelizmente, vai ter que chegar nesse nível. Mas eu não estou procurando a morte dele. É que para me defender, infelizmente, com muita dor no coração, eu tenho que tomar uma atitude radical. Atitude radical é esta que muitas vezes faz parte do cotidiano de muitas polícias. E não é fácil, porque chega uma hora que o policial ele tem que fazer uma escolha. Tá? Tem uma hora que o policial tem que fazer uma escolha e não tem saída. Então a legítima defesa não é só moral, mas muitas vezes ela é absolutamente necessária. Faz parte da natureza humana se defender. Então, em casos, por exemplo, de agressão, acontece muito isso, né? A mulher acabou, na hora de se defender do marido, acabou, né? Se ficar provada a legítima defesa ali, gente, pelo amor de Deus, legítima defesa ou se não for ele, vou eu. Então é uma questão, mas não é, vou repetir, esse ponto é importante. A legítima defesa não visa matar. Para defender-se na proporção da agressão, do nível de agressão, eu tenho que responder de maneira consequente. E aqui aparece como consequência, por vezes, a morte do agressor. Isso se chama a legítima defesa. Do ponto de vista jurídico, não é o meu campo, vocês sabem, mas a gente coloca esse do ponto de vista da moral cristã.
E eu espero que eu não tenha faltado nas aulas, né? As aulas de moral, exatamente para poder trazer um pouco de luz aqui para vocês. Então, a legítima defesa é absolutamente necessária em muitas situações. Mas o objetivo é parar o agressor. Esse é o objetivo. Por isso que eu entrei no tema das polícias, né, gente? Vamos humanizar as polícias, vamos parar de ficar buscando sangue nesses programas, né? Eu falo assim, que é um Brasil estranho, né? Como é que você concilia Cristo com essas coisas? Tá bom. Quem sabe vocês têm respostas, porque o programa Resposta eu já disse que não tem resposta para tudo. Então chegou aqui uma hora que eu não tenho resposta para vocês, porque como é que vocês conciliam? Tá no Antigo Testamento ainda, meu filho? Não passou para o Novo? Tá ainda na lei de talião, olho por olho, dente por dente? Então, olha, pelo amor de Deus, eu não sei o que está acontecendo com muita gente por aí. Quer pensar essas coisas? Pensa, mas não diz que você é cristão. Não usa Cristo para isso. Não usa a palavra de Deus para isso. Tá? Isso é ideologia, tá bom? Última pergunta, também essa pergunta, a pessoa não quis se identificar, mas é sobre a questão da compatibilidade entre fé e ciência. Já faz muito tempo que nós chegamos à conclusão, enquanto teólogos e estudantes da teologia, que a compatibilidade entre ciência e fé é algo constitutivo da nossa própria estrutura de visão de mundo que integra fé e razão. Porque o Deus que criou as leis, que a ciência procura encontrar, acessar por meio de metodologias específicas, é Deus. Ele é o autor de todas estas coisas. Então a ciência, quanto mais caminha, quanto mais aprofunda, mais mostra a inteligência, a sabedoria de Deus nisso tudo. Então fé e razão não são incompatíveis, tanto que na formação dos padres, eles fazem toda uma caminhada, e a igreja já diz isso faz muito tempo, tem que ter filosofia antes de teologia. Nós estudamos a graduação, fazemos graduação em filosofia antes de teologia. Fé e razão, né? Então isso é um ponto muito importante, porque surgiu no início, o diálogo foi bem difícil. O problema é que tanto a teologia como as ciências invadiram o campo uma da outra. Vamos começar ali a história que não começou muito bem, o famoso caso Galileu Galilei, sobre a questão das teorias, né, em torno se a Terra girava em torno do Sol ou ao contrário, todas aquelas questões ali envolvidas. Mas hoje o que se fala? Se fala que nós temos que fazer um caminho muito mais sereno entre fé e ciência, sobretudo porque nós vivemos um tempo de negacionismo, um tempo de fakes, onde muitas pessoas têm informações pseudocientíficas, mas acreditam piamente por causa da própria ideologia que aquilo é verdade suprema, que aquilo é um dogma, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, que a defesa da ciência hoje é a defesa da vida em sociedade. Porque você pautar-se em teorias que não são científicas é muito perigoso. E a gente sabe que tem gente que está entrando nisso e o perigo está às portas, sobretudo num tempo de pandemia. Tomar muito cuidado. Fake mata. Tá? Cuidado. Então, nesse sentido, nós precisamos, por exemplo, a teoria da evolução, alguns cientistas vão dizer que já não é mais uma teoria. Não existe incompatibilidade, porque o Gênesis, em um certo sentido, o autor do Gênesis não quer mostrar como o mundo foi criado, mas que foi criado por Deus. Então, hoje existe um diálogo muito frutuoso entre fé e ciência. Tá? Nós estamos chegando ao final do nosso programa, poderíamos talvez desenvolver um pouco mais essa questão da fé e da ciência, mas de qualquer forma o diálogo está aberto, é um grande campo e a gente hoje tem que caminhar para o diálogo sem limites. E nesse sentido, fé e ciência podem muito bem dar as mãos, claro, na competência de cada campo e no respeito disso. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, pelas perguntas. Já vou deixando o meu abraço e vamos invocar a bênção de Deus. Maximiliano Maria Kolbe, São Maximiliano, a invocava como o título de Imaculada, essa mulher toda de Deus e toda nossa, sem mancha. Isso que quer dizer Imaculada. Por intercessão dela, eu quero que desça sobre você, sobre sua vida, sobre seus projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
É na alegria, nosso encontro está terminando, mas fica a promessa do reencontro. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos vocês e continuem na programação da TV Imaculada, uma programação feita inteira para você. Grande abraço! Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.